Olá pessoal, tudo bem? Tô chegando aqui com o de 30 em 30 e o episódio de hoje vai ser uma coisa curiosa, né? O mesmo episódio que eu fiz ontem da live, mas ontem eu não sei o que aconteceu, o Instagram ele derrubou no final ali a live e acabou não acontecendo, né? Não consegui gravar a live de ontem. Só que como o tema ele é muito atual, ele é muito bom e eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês muito no dia a dia, eu resolvi pegar o mesmo tema e falar sobre ele, né? Porque a audiência se renova. Até para eu conseguir depois gravar e subir tanto no YouTube como no Spotify ele também. Então o episódio de hoje do de 30 em 30 é falar um pouco sobre as mudanças que acontecem no final do ano, né? Como lidar com as mudanças fora de controle que acontecem. Eu, na segunda-feira, eu tive vários cancelamentos de clientes pedindo para trocar de horário e tal. E aí eu vejo esse insight, porque muitos de vocês vão passar pela mesma situação. Vocês vão passar pela mesma coisa que eu passei na segunda-feira. E aqui eu quero trocar um pouco de ideia com vocês, falar um pouco sobre como lidar com isso sem se afetar, né? Sem se abalar no final do ano, que já é acelerado. Uma época que a gente quer atender muito, a gente sabe que tem muito dinheiro na mesa que a gente tem que pegar, só que essas coisas elas também às vezes atrapalham muito a gente no dia a dia porque são muitas alterações inesperadas. E aí isso me fez refletir um pouco sobre como lidar com essa situação, que são mudanças que estão fora do nosso controle, são coisas que a gente não consegue controlar. Eu não tenho controle sobre determinadas ações e o que eu quero ajudar vocês hoje aqui no de 30 em 30 é como lidar com essas questões que vão acontecer, que elas são inevitáveis. Todo ano é a mesma coisa. Então o final de ano ele é muito intenso para todo mundo. Excesso de trabalho, cansaço, cliente sumindo, rotina bagunçada. A gente desestrutura muito. A própria rotina que a gente tem acaba bagunçando, acaba tendo muita dificuldade da gente manter o ritmo das coisas que a gente faz. E eu quero falar sobre isso. Como manter a cabeça no lugar, estando tão sobrecarregado com tudo isso. Como lidar com essas coisas que fogem do nosso planejamento, né? Então é isso que eu quero falar com vocês agora. E vai ser uma abordagem bem direta, falando um pouquinho do cenário e depois dando algumas dicas também do que a gente pode fazer para mudar tudo isso, né? Para encarar isso bem. O final de ano é uma época de muitos contrastes. Tem gente sobrecarregada e tem gente sumindo do salão, né? Isso acontece muito. Clientes somem às vezes porque estão sobrecarregadas e às vezes tu está muito sobrecarregado porque todo mundo quer fazer ao mesmo tempo. Clientes cancelam, pedem para remanejar os seus horários, esquecem de ir e as equipes ficam muito cansadas dentro desse processo, o emocional começa a pesar. Quando a gente está muito cansado, quando a gente está muito sensibilizado por aquilo que está acontecendo, a gente tem uma tolerância menor em relação às coisas que acontecem. E a gente vai ficando muito irritado. Eu vejo muita gente na rede social cobrando o cliente, falando mal de coisas que aconteceram. Uma coisa que eu acho super feio é aquelas pessoas que às vezes uma cliente não vai e ela vai lá e faz uma história botando uma cara de palhaço. Pensa pelo outro lado, pensa pelo lado da cliente, ela pensando que tu tá fazendo aquilo uma direta para ela. Como ela se sente diante disso, sabendo que ela é o motivo daquele story, daquela agressão que tu tá fazendo ali na tua rede social. Então é importante entender que isso não é pessoal, não é contra ti. A pessoa não está fazendo aquilo porque ela não gosta de ti ou é contra a tua pessoa. Na verdade, isso faz parte de um contexto. E é um contexto de final de ano muito acelerado, muitas coisas para fazer, não só nós. Né? Isso não acontece só comigo, não acontece só com você que está aí do outro lado, que é um profissional que trabalha, que está com a agenda cheia, que está super motivado para trabalhar, mas não é só o teu ano que é acelerado no final, de todo mundo é também. Então é importante entender isso, que não é pessoal, é o contexto do que as coisas estão acontecendo. As pessoas estão com a cabeça a mil, elas estão em 1000 lugares, elas estão pensando em 1000 coisas. O cansaço ele bate e a prioridade delas também muda. A tua prioridade, ela muda nesse final de ano. Às vezes tu fez tudo certinho durante o ano e tal, tá fazendo tudo organizado, mas quando chega no final do ano, as tuas prioridades também mudam, porque no final do ano tu tem muita gente para atender, tu tem muita coisa para fazer. Então é importante nessa hora lembrar que calma, respira, porque as pessoas também estão com a cabeça muito agitada. Quando a gente entende isso, a gente para de reagir com raiva e a gente começa a responder com mais estratégia a essas coisas.
E uma dica do final do ano é tome bastante água, né? Porque a gente precisa bastante se hidratar e tá muito bem. Mas quando a gente entende que o processo ele não é pessoal, isso acontece com todo mundo, as pessoas elas estão cansadas, estão desgastadas e elas acabam fazendo essas coisas, eu dou um pouco mais de leveza para isso. Eu paro de reagir com raiva, eu paro de reagir com uma frustração muito grande e eu começo a pensar como que estrategicamente eu posso fazer para que isso não aconteça com a minha cliente. Esse é o ponto. Eu tenho que ter um tipo de ação prévia para que não aconteça esse tipo de coisa, como uma cliente desmarcando, uma cliente esquecendo. Leandro, isso dá muito trabalho. Claro que dá. Ter sucesso dá trabalho. Ter um bom rendimento dá trabalho. Ter uma boa performance dá muito trabalho. E ter um controle sobre os clientes para que não aconteça de um cliente esquecer, de alguma coisa assim, sair do teu controle, também vai dar trabalho, né? E agora eu quero falar um pouquinho para vocês o que está dentro do controle de vocês e o que não está dentro do controle de vocês. Primeira coisa, vamos pensar. O que está fora do teu controle e que tu não pode te estressar com isso? Eu não posso, de nenhuma forma, me estressar em relação a alguma coisa que eu não tenho controle. Cancelamentos, atrasos, humor das pessoas, fluxo de mensagem que entra... Eu não consigo controlar essas coisas. Não consigo controlar o cancelamento de uma cliente. Eu não consigo controlar o atraso dela. Se eu acho que eu posso controlar isso, eu acabo me estressando e me frustrando. O que você não controla é o comportamento dos outros. Isso só é uma resposta ao como que tu reage a isso, né? O comportamento alheio tu não consegue controlar. O teu comportamento tu consegue controlar. Como que tu reage a isso, é assim que tu consegue controlar. Ontem uma cliente, segunda, né? Uma cliente desmarcou comigo, ela mandou mensagem dizendo, Leandro, estou num evento, e eu sabia que ela estava num evento, estava rolando um evento de 30 anos da Keune no Brasil, e eu vi que ela estava no evento. E o evento era um evento grande, de 3, 4 dias, então eu sabia que segunda-feira de manhã às 9 horas ela não ia estar presente. Eu já estava mais ou menos preparado. O que eu fiz? Eu deixei uma carta na manga esperando porque eu sei que ela vai desmarcar, eu tenho outra coisa para fazer. Isso sim está no meu controle, como que eu encaro. Quando ela me mandou mensagem, eu acolhi e disse, ok, perfeito, eu sei que tu está no evento, aproveita o evento, depois a gente marca. Então é importante nessa hora eu saber que eu não tenho controle sobre o que ela vai fazer, mas a minha relação e a minha reação ao fato, isso eu tenho controle. Como que eu vou encarar isso, eu tenho controle. Se você encara de forma leve, vai ser muito mais fácil de seguir o teu dia. Se tu encara isso de uma forma pesada, como uma coisa pessoal, alguma coisa que te feriu, aí automaticamente tu estraga o resto do teu dia. Tu diminui a tua performance, baixa a tua concentração, trabalha de forma irritadiça, e esse não é o melhor caminho. O que está dentro do teu controle? O que você, como profissional, pode controlar? Em primeiro lugar, é a tua atitude. Como é que você reage em relação às coisas que acontecem com você? Segundo, é um planejamento de contingência. Planejamento de contingência nada mais é que, se eu não consigo fazer uma coisa, eu tenho outra para fazer. No caso de profissionais da área da beleza, um buraco numa agenda, eu sei que ele é um grave problema no final do ano, porque às vezes tem poucos horários e o que tu quer com aqueles horários? Preencher todos eles, fazer um bom controle, conseguir render bastante no horário que tu está dentro do salão. Mas eu posso ter um plano de contingência para fazer outras coisas. Hoje um profissional da área da beleza tem muitas coisas para fazer. E eu vou falar um pouquinho ali para frente de atividades que você tem que fazer e que pode inserir nessa hora que uma cliente acabou não indo por algum motivo que ela teve. A tua energia é algo que depende só de ti. Tu pode controlar a tua energia, dosar ela, saber em que momento tu vai colocar, como é que tu vai distribuir, o horário que tu trabalha mais, o horário que tu trabalha menos, quando é que tu performa melhor. Eu, por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu acordo e eu sento para trabalhar e eu tô super bem, tô super motivado para trabalhar. Não é todo mundo que funciona essa hora da manhã. Tem gente que consegue trabalhar num horário mais tarde, vai até mais tarde. Então é importante tu saber dosar a tua energia, porque o final do ano ele vai te testar. O final do ano ele vem e é tudo que a gente espera, né? Na verdade, o que a gente quer no final do ano? Agenda lotada, correria, muitos clientes, ticket médio alto. É isso que a gente quer. A gente trabalhou a nossa jornada de carreira, a gente trabalhou para chegar nisso.
Então esse é o grande objetivo, só que eu tenho que estar preparado para essa hora. Então eu controlo a minha energia, eu sei me cuidar muito bem. E também, uma das coisas mais importantes é o jeito como você se comunica. Então, nessa hora, o que está dentro do teu controle quando uma cliente desmarca ou acontece alguma coisa assim? É a forma como você vai se comunicar com ela para não gerar uma ruptura, não criar uma situação desagradável, não acontecer nenhum tipo de cobrança. É muito importante controlar a sua narrativa em relação àquilo que você vai falar com o cliente. Então aqui tem um pouquinho, né? Já dei um panorama para vocês do que está fora do controle e o que está dentro do controle de vocês. Essa aqui é uma parte bem importante. Outra questão aqui que a gente tem que levar em consideração é quando um cliente desmarca, eu posso perder tempo reclamando, né? Como muita gente faz. Muita gente, quando alguém desmarca, prefere ficar reclamando, prefere ficar se martirizando. Ou eu posso usar esse espaço para resolver algo que eu tenho pendente. Hoje, por exemplo, a gente tem um digital que a gente precisa produzir conteúdo, a gente precisa mandar mensagem para cliente, a gente tem um monte de coisas que a gente precisa fazer dentro desse período que é o nosso período de trabalho. Se eu me concentro em fazer isso, ao invés de ficar reclamando, ficar falando mal de cliente, ou até mesmo me colocando em situações dentro do salão que não são tão agradáveis, eu vou ter muito mais sucesso na minha carreira do que outras pessoas que preferem ficar nessa posição de vítima, reclamando, se sentindo uma pessoa que foi injustiçada por um cliente. E o cliente não vai fazer isso para ti porque ele não gosta de ti, porque ele te odeia ou isso, aquilo. Na verdade, a vida dele está tão corrida quanto a tua. E é importante que, nessa hora, você saiba lidar com esta frustração e não deixe isso ser muito mais pesado do que deveria ser. Agora, vamos pensar o seguinte, como lidar na prática com isso, né? Vamos pensar em ações que podem te ajudar no dia a dia, que podem te ajudar a aproveitar melhor esses momentos que tu vai ter, às vezes, de brecha na tua agenda, porque algum cliente acabou desmarcando. Em primeiro lugar, tenha planos alternativos para esse momento, sem drama, sem desespero, sem decepção. Ok, acontece, não é o melhor cenário, o ideal seria estar trabalhando, mas o cliente não veio, tem um tipo de cliente desmarcou, o que eu tenho que ter? Um plano alternativo. O que eu vou aproveitar para fazer nessa hora? Eu tenho material para gravar, eu tenho conteúdo para editar, eu tenho uma lista de transmissão para trabalhar com os meus clientes, eu tenho ações que eu posso pensar para novembro, que está cheio de novidades e coisas que podem acontecer agora em novembro. A gente tem Black Friday, a gente tem o Halloween, a gente tem várias coisas que a gente pode pensar agora e esses momentos podem abrir uma brecha para te fazer uma administrativa que às vezes tu deixa de lado. Então, o importante é eu ter esse plano, eu saber muito bem o que eu posso fazer naquele momento. Um exemplo disso é eu sempre tenho materiais coletados, como por exemplo, vocês estão trabalhando e vocês estão coletando materiais. Então, fez gravações, fez isso, fez aquilo. O que eu aproveito para fazer nessa hora? Vou editar um vídeo, vou fazer algum tipo de estratégia para o meu digital, ou fazer um resgate de clientes que há muito tempo não vem no salão. Tenho certeza que muitos de vocês não param para fazer esse inventário daquelas clientes que estão há mais de 90 dias sem visitar o salão, aquelas clientes que já passou o período dela fazer um retoque de raiz, que já passou o período dela cortar, que já faz muito tempo que ela não faz mecha. Então é um momento para olhar para isso e aproveitar. Então, já que deu essa brecha, ok, eu vou mexer em algumas áreas para poder alavancar o meu faturamento. Outro ponto importante aqui é tenha essa lista de coisas úteis para fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de lista, ter as listas do que eu tenho para fazer. Se eu não fizer uma lista de todas as atividades que eu tenho, se eu não conseguir classificar elas do que é mais importante do que o que, eu não consigo entregar todas as coisas que eu prometi. Então, o fato, por exemplo, de hoje ter o de 30 em 30 e todo dia ter que estar 30 minutos aqui fazendo uma live com vocês, se eu não me organizo, eu não entrego todas as coisas. Eu tenho muitas coisas para fazer durante o meu dia. Um dia o meu filho me perguntou, pai, você terminou? Eu disse, não, e nunca vou. E ele achou estranho, ele disse, como assim? Eu digo, sim, o pai sempre tem trabalho para fazer. Quem está dentro de um salão sempre tem trabalho para fazer. Não é uma desmarcação de um cliente que vai
realmente te deixar sem nada para fazer. Tem muita coisa para ser feita. E se você quiser, você consegue fazer. Então para de drama e foca em fazer alguma atividade que vai alavancar o teu faturamento, que vai alavancar a tua visibilidade, a tua carreira. Dá pra gente pensar mais estrategicamente. Coisas que você pode fazer nesse momento, que eu até listei aqui para falar para vocês, é revisar a agenda, olhar como é que está a agenda de vocês, se não tem horário duplicado, se cliente veio e não foi tirado da agenda, cliente que tem buraco, se eu posso chamar alguém para aquele horário. Então, olhar a agenda estrategicamente é uma boa atividade para ser feita. Responder mensagens que ficaram ali que vocês podem responder com mais tranquilidade, criando um tipo de estratégia nessa resposta. Planejar a próxima semana, olhar como é que está a semana da frente, né? Porque a gente não pode olhar só para esta semana. Se eu deixar para olhar a semana que vem, na semana que vem, eu posso ter problema. O que é o ideal? É eu já planejar muito bem a próxima semana, já conseguir alinhar tudo que eu tenho para fazer, organizar, pensar estrategicamente o que eu posso fazer de melhor naquela semana seguinte. Outra coisa também é respirar. Aproveitar esse momento que vocês estão tão acelerados e no momento que cancelou, que transferiu um agendamento, vou dar um slow aqui, eu vou parar um pouco, eu vou respirar e eu vou descansar. Por quê? Profissionais como vocês que estão aí, né? Quem está aqui olhando essa live, eu tenho certeza que são profissionais de sucesso que querem aprender mais, querem buscar mais, querem ir atrás de novos conhecimentos. Eu tenho certeza que um profissional como você, que está aí do outro lado, é um profissional que trabalha bastante. E às vezes tem que lembrar que a máquina precisa de um descanso. Então, se deu uma brecha, se permita descansar, né? Porque é muito perigoso tu trabalhar direto sem conseguir descansar. É importante nessa hora ter o teu momento de respiro, o teu momento de descanso. Então, se foi obrigado a parar porque um cliente desmarcou, vai lá e dá uma parada. Vai lá, respira, pega um café, toma um chá, vai relaxar um pouco, vai dar uma baixada na adrenalina. Uma coisa importante nessa hora é reorganizar as prioridades diárias. No fim do ano, nem tudo vai sair como o ideal. E não é só dentro do salão. Na vida pessoal, isso também vai acontecer. Então, ajusta tuas expectativas em relação ao que vai acontecer no final do ano. Eu não posso de nenhuma forma criar uma expectativa absurda e eu me frustrar por causa daquilo. Eu tenho que calibrar minha expectativa, ajustar o que vai acontecer, porque eu sei que não vai sair tudo como eu planejei. A única certeza que a gente tem, na verdade, é a mudança. Então, tu pode planejar toda a tua agenda, tu pode estruturar tudo que vai acontecer dentro do salão, mas de uma hora para outra as coisas podem mudar. E tu tem que estar preparado para essa mudança, porque o jogo não acontece no físico, o jogo acontece no mental. Se tu tá mentalmente preparado para isso, tu vai te dar bem. Se tu não tá mentalmente preparado para o que vai acontecer no final do ano, tu vai afundar. Pode ter bastante cliente, pode estar tudo organizado, mas, de alguma forma, se eu não estou mentalmente preparado para encarar isso, eu acabo afundando. E aí eu vou ter dificuldade. Faça uma lista com o que realmente precisa ser feito hoje e o que pode ser feito depois, né? 20% das nossas atividades são responsáveis por 80% do nosso sucesso. Então isso é muito importante, tu saber classificar o que é importante realmente que tu tem que fazer naquela hora e o que eu posso deixar para depois, porque são atividades que elas me roubam energia, mas que elas não vão mudar o jogo. Às vezes, a gente se distrai com tarefas menores e deixa de lado aquelas tarefas que são realmente importantes. Então faz uma lista. Pega e faz uma lista das tuas atividades e coloca nelas aquelas que realmente impactam no teu sucesso. Aquelas que dependem muito da tua atenção e que elas são prioritárias para a coisa acontecer. Faça essa lista. Cuida da base, né? O que é cuidar da base? Sono de qualidade, alimentação equilibrada, pausas durante o trabalho para dar uma respirada. Isso tudo vai te organizar a ter um final de ano melhor. A aceleração do trabalho às vezes te faz falhar em outras áreas, né? Então é importante tu ter o quê? Aquela tríade da saúde que é sono de qualidade, alimentação equilibrada e exercício físico para poder se alongar, poder manter a máquina bem. Isso não pode parar no final do ano, porque se parar no final do ano, tu pode sentir
Tu pode, de alguma forma, não aguentar o ritmo do final do ano. Então, não negligencia essa parte. Cuida da tua base. Produtividade sem descanso vira exaustão. E se tu entrar nesse período de exaustão, não vai aguentar o ritmo do ano e vai acabar deixando coisa para trás. Vai acabar deixando o cliente, vai atender mal o cliente. E isso não vai fazer bem para tua carreira, nem para tua imagem que tu está construindo com o cliente. Comer mal, dormir pouco e se cobrar demais só piora tudo. Quem me conhece sabe, uma das primeiras coisas que eu peço para os meus mentorandos é sem culpa. Eu sou totalmente contra a gente sentir culpa das coisas. Ah, Leandro, então eu não tenho que dar bola para nada? Claro que tem. Eu tenho que ser responsável, não culpado. Eu tenho que saber a responsabilidade que eu tenho sobre o que eu estou fazendo, mas a culpa é um sentimento negativo que não contribui em nada. Saber da minha responsabilidade, isso com certeza. Eu pego as rédeas daquilo e sou eu que mando no negócio. Isso é importante. Agora, ajusta o tom da comunicação com o teu cliente. O tom da comunicação não pode ser um tom agressivo, né? Às vezes o cliente que desmarcou, ele não tá te evitando. Às vezes tu tenta mandar mensagem para ele e ele não te responde e tu acha que ele tá te evitando. E na verdade ele não tá. Na verdade a única coisa que tá acontecendo com ele ali é que ele tá correndo, ele tá a mil, ele tá fazendo outras coisas e ele não tá fugindo de ti. A única coisa é que nessa hora eu tenho que calibrar a minha comunicação e eu conseguir conversar com o cliente de uma forma que eu sei que eu não estou cobrando ele, eu não estou criando uma ruptura, eu não estou entrando num combate com ele. Isso é a coisa mais importante. Use da empatia nessa hora. Uma mensagem leve, positiva, isso pode reabrir o contato com o cliente depois. É importante olhar para as pessoas nessa hora de forma empática, justamente para entender por que aquilo está acontecendo com ela. Porque, de novo, vou reforçar, não é pessoal. As pessoas não fazem isso porque elas não gostam de vocês. Elas simplesmente fazem isso porque elas estão correndo. O final do ano está a mil. Então não entra nesse jogo de se sentir uma vítima. Controla a narrativa. Faz uma comunicação agradável com o cliente, procura entender o que aconteceu com ele, porque vai ser muito mais leve para ti encarar o final do ano também. Não entra no ritmo do caos, cria o teu ritmo. É importante nessa hora não cair naquela coisa absurda que é, final do ano é caos. Não, caos é diferente de ritmo acelerado. O final do ano tem um ritmo acelerado, mas isso não significa que tenha que ser um caos. Não é isso, não é assim que funciona. O caos é a falta de controle sobre tudo que está acontecendo. Ó, ela botou ali, verdade. Sempre procuro deixar elas à vontade, afinal são clientes, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Porque a cobrança, ela cria ruptura. A cobrança não deixa, afasta o cliente. E, na verdade, não é esse o nosso papel. Às vezes a gente pode até ficar chateado com o que aconteceu, mas tem que criar o quê? Leveza. Deixar ela à vontade, né? Como tu falou, né, Lu? Deixar ela à vontade e trazer ela no momento certo, com a estratégia certa. Isso não vai te deixar sofrendo também com isso. De novo, não deixe a sua vida virar um caos, não deixe a sua vida virar um problema muito grave ali, porque o salão é acelerado, mas as coisas ficarem caóticas depende da falta de organização e planejamento. Esteja preparado, esteja planejado para o final do ano para não transformar o salão em um caos. Isso depende muito de vocês. Se o mundo acelera, né, se o final do ano acelera, talvez desacelerar pode ser um diferencial teu para a tua cliente. Às vezes isso pode acontecer. A tua cliente diz, está tudo acelerado, todo mundo enlouquecido, mas eu vou lá no salão porque lá todo mundo me trata bem, lá todo mundo é calmo, é tranquilo no final do ano. Então isso também pode ser um diferencial nesse final de ano, que está todo mundo esperando aquela loucura que vai acontecer. E a constância emocional, ela é a maior forma de liderança nessa época. O que acontece muito no final do ano? As pessoas perdem a constância emocional. Elas começam a oscilar no emocional. Começam às vezes a estar muito irritada, às vezes está muito chateada, às vezes está muito triste. Tudo pelo fato de que, por causa da correria do final do ano. Então manter a constância emocional, ela é essencial. Cada um de vocês vai saber o que te ajuda para manter a constância emocional. Tem gente que o que mantém o emocional é exercício físico.
tem que fazer academia para poder manter o emocional no lugar. Tem gente que faz isso com terapia, tem gente que faz isso com uma caminhada, tem gente que faz isso com uma parceria de trabalho. Vocês vão achar aquela âncora que vai ajudar vocês a ficar estáveis no final do ano. Mas, acima de tudo, o mercado ele premia quem tem mais constância emocional. O segredo está nisso, está no controle emocional que vocês conseguem ter sobre todas as coisas que acontecem nesse final de ano. Indo agora aqui para o final, pessoal, é importante lembrar que assim, nem tudo que sai do controle é problema. Às vezes tu cria um cenário assim, muito encantado e acha que tudo tem que acontecer daquele jeito que tu criou ali o cenário. E não é assim que funciona. Então, nem tudo que sai do controle significa que virou um problema. Às vezes é só a vida mudando de rota, né? E tá tudo bem. Eu me adapto, eu vou pelo caminho e eu consigo me ajustar ali dentro. E o que te mantém de pé não é ficar tudo sob controle. É saber se adaptar com calma e com consciência sobre o cenário que está se construindo ali. É isso que vai te manter de pé, né? Não é ficar tudo dentro do controle, mas como você consegue gerenciar as mudanças e gerenciar as tuas emoções. Final de ano é sobre encerrar ciclos, não se esgotar nele, né? Às vezes o pessoal pensa assim, final do ano agora tudo vai acabar. Não, na verdade é só um encerramento de ciclo. Depois a tendência é tudo voltar para o lugar e as coisas se acomodarem, né? Vira a chave, virou o ano, novo ciclo, tá tudo certo. Pessoal, obrigado aí para quem passou por aqui dentro da live. Como eu sempre falo para todo mundo aqui, a live ela vai ficar salva, né? Se hoje o Instagram não derrubar que nem ele fez de ontem. Mas agora eu já termino aqui, eu já salvo ela no meu feed. Eu também vou postar ela tanto no YouTube como no Spotify, que aí dirigindo amanhã para o trabalho e escutando a reflexão comigo, vai ser um prazer. E amanhã, não sei que hora, não sei qual é o tema, mas amanhã tem de novo de 30 em 30 e eu conto com vocês por aí, tá bom? Grande abraço, até amanhã.